pessoal, bem-vindo ao Jump Call. Meu nome é Marcos Milhomen, eu sou um arquiteto de cloud aqui da Microsoft e hoje a gente vai falar um pouquinho de redes do Azure. Meu nome é Paulo Teixeira, eu também sou arquiteto de cloud aqui junto com o Milhomen, tá? E hoje, falando de networking, a gente vai usar um tópico um pouco mais avançado, que é User Defined Routing. Para quem não conhece de networking do Azure, a gente fez um vídeo mais introdutório, vai aparecer aqui para vocês, tá? E vocês podem acessar e ver a parte inicial. Então toda a parte mais inicial de redes, que nem o Paulo falou, vai estar nesse vídeo introdutório, tá? Então endereçamento IP, gateway e assim por diante. Hoje a gente queria se focar numa parte que também é uma parte que está intrínseca em rede, mas que quando o pessoal fala em rede, no ambiente de nuvem, o pessoal acaba esquecendo um pouco, que é a parte de User Defined Routes, que é a parte de você poder fazer o quê? Criar tabelas de roteamento na sua rede virtual. Tá? Isso, além de abrir uma gama de coisas de que você consegue fazer, também é interessante até para aumentar um pouco a segurança. Exatamente. Se você for imaginar hoje, com o roteamento que você pode implementar dentro do Azure, a gente consegue isolar workloads. Então, por exemplo, você tem um workload de front-end, um workload de banco de dados, você consegue isolar eles através de roteamento, além, é claro, dos recursos nativos de segurança que já tem dentro do próprio Azure, como o NSG, o Network Security Group. Isso, você acaba podendo usar a tabela de roteamento como uma segunda camada de segurança. Por exemplo, você vai usar o NSG, que nem o Paulo comentou, que é o nosso firewall, que está embedded na tecnologia de redes virtuais, mas além dele, se você deletar uma rota para certa subnet, vamos pensar que mesmo na probabilidade remota de alguém conseguir transpassar o firewall, tá? O que vai estar acontecendo? Você simplesmente não vai ter rota para aquela subnet. Então você, na prática, não vai conseguir acessar nada que está naquela subnet. Um outro cenário também interessante do uso do roteamento é quando você tem os virtual appliances. Então, dentro do Azure, a gente tem vários devices virtuais que podem ser utilizados, por exemplo, para fazer o próprio roteamento, para fazer firewall, né, como, por exemplo, Checkpoint, como, por exemplo, Cisco. E quando você tem esses devices virtuais, é necessário que você defina suas rotas também manualmente, né? Então, você pode integrar esse device virtual com as User Defined Routes e, com isso, ter uma solução mais completa. Isso, e a gente está só falando alguns cenários, tá? Você poder controlar a tabela de rota abre uma série de coisas que você pode fazer, tá? Outro cenário, por exemplo, é a parte de force tunneling. Então, por exemplo, se por algum motivo você quer fazer um tunelamento, você quer forçar que o tráfego do Azure volte para o seu on-premises por algum motivo, eu quero que volte para o meu on-premises para sair via um proxy, do meu on-premises para a internet, ou qualquer coisa semelhante, a gente tem cenários para isso, você pode usar o User Defined Route para tunelar, a gente chama de force tunneling, né? Para fazer o que esse tráfego volte para o on-premise. Tá? Então, assim, você tem uma série de fatores com que você pode usar o User Defined Route. Isso é muito comum nas empresas que têm um controle mais restrito de internet e que você está fazendo a extensão de data center. Então, você está usando o Azure como um segundo data center, mas você não quer que ele utilize as rotas padrão de internet dentro do data center da Microsoft. Você quer que ele vá para o on-premises e lá no on-premises passe por algum tipo de filtro de conteúdo, como um Blue Coat e outros que tem aí no mercado, para a partir daí inspecionar o tráfego e definir se é para acessar ou não. Então, você não quer, por exemplo, proibir webmail, ou você quer proibir algum outro tipo de conteúdo na internet, você pode fazer isso. Você pode fazer com que o tráfego do Azure vá para o seu data center primeiro e use o seu link de internet para sair. Outro cenário legal, entra mais ou menos no mesmo cenário, só que é uma variância, você está levando uma aplicação para o Azure, mas que alguma camada dessa aplicação vai ficar no seu on-premises. Então você pode criar uma rota para, vamos supor que o back-end, ou você tem que consumir algum serviço de API que ainda vai ficar no seu on-premises pelo momento. Tá? Então você pode criar uma rota para que as máquinas ou os serviços que estão ali rodando vão ter que voltar para o seu on-premises para acessar aquela camada da aplicação que ainda ficou lá. Então, assim, é muito útil, tá? E eu acho que, às vezes, a gente conversando com clientes, com o pessoal,
é uma parte que o pessoal passa um pouco desapercebida, que eles também podem fazer isso no Azure. Então, pessoal, o que a gente estava falando, tem uma série de funcionalidades, uma série de cenários que você pode usar o User Defined Route, e a gente está trazendo isso nesse Jump Call de hoje, porque é uma coisa que a gente percebe que às vezes passa um pouco desapercebido. Então, aqui nesse slide, vocês tem só alguns exemplos, tá, do que a gente comentou, de cenários, mas eu garanto que você, falando com o seu pessoal de rede, se você não for de rede, você vai ver que eles vão ter muitas utilidades para isso. Agora, melhor do que a gente ficar só falando, né, Paulo, a gente vai fazer aqui uma demo rápida, só para vocês terem uma ideia de como é simples, como é fácil, e que você pode fazer até via portal essa parte de rotas. Exatamente. A gente faz, só para explicar o cenário, a gente criou uma rede virtual dentro do Azure e 3 subnets, tá? E para cada uma dessas subnets, a gente criou uma tabela de roteamento. Então, tudo isso é feito pelo portal, como o Milhão me comentou, de forma bem simples, bem transparente. E a partir dessas tabelas de roteamento, a gente vai definir rotas exatamente para criar essa segmentação e para definir como que vai fluir o tráfego entre cada uma dessas subnets, tá? Então vamos lá na prática, como que funciona isso. A gente está aqui no portal do Azure, tá? Aqui eu tenho o meu dashboard, tem 3 máquinas virtuais criadas, a VM1, a VM2 e a VM3, tá? E eu tenho aqui a minha rede, que é a rede UDR Demo. Como é que a gente faz para criar as tabelas de roteamento, né? É bem simples, a gente vai pegar e vai olhar nesse menu aqui lateral esquerdo do Azure, onde você tem todos os recursos, e você vai descer até o final. No final tem a opção Browse ou Navegar, se for em português. Você seleciona ali e você vai procurar por rotas, ou routes, tá? E aí você tem aqui as tabelas de roteamento. Então, no momento que você clica aqui, você vai conseguir visualizar. A gente deixou já criado antecipadamente 3 tabelas de roteamento, uma para cada subnet que a gente tem dentro da nossa rede, tá? Mas o processo em si é bem simples. Eu vou mostrar para vocês como que acontece. A gente vem aqui, esse botão Add, tá? Seleciona ele. Imediatamente o portal vai abrir com as opções que são necessárias para você definir uma tabela de roteamento. A tabela de roteamento tem que ter um nome, ela tem que ter um resource group. Então é bem simples, vou colocar aqui uma tabela demo, route table 01, por exemplo. A minha assinatura, o resource group, se eu vou fazer em cima de uma rede já existente, eu vou selecionar o mesmo resource group da minha rede, tá? Então, digamos que seja esse aqui, tá? Ele já vai automaticamente selecionar a minha região também, onde está o meu resource group, e aí, a partir daí, eu seleciono o botão Create. Para a gente ganhar tempo, a gente deixou aqui, como eu disse antes, a gente deixou criado as 3 tabelas de roteamento. E a nossa demo vai ser uma demo bem simples. Então, como a gente tem 3 subnets, então vamos imaginar que a gente tivesse uma aplicação 3 camadas, tá? Então, numa aplicação 3 camadas tradicional, tá? Geralmente, o back-end não sai para a internet. Então, isso é uma coisa que a gente pode simular. É óbvio que a gente vai colocar numa produção de colocar regras de firewall e tal, mas só para simular, a gente pode, por exemplo, Paulo, entra na terceira subnet, na tabela de roteamento da terceira subnet, e vamos tirar a regra, ou na verdade criar uma regra que fale com que qualquer tráfego ali não pode sair para a internet. Ok, então vamos lá. A gente vai... Você pode acessar as tabelas de roteamento tanto por essa opção que eu já tinha mostrado para vocês, quanto aqui pela própria subnet. Mas eu vou usar o caminho que eu tinha mostrado antes, tá? Eu vou entrar aqui na tabela de roteamento, a subnet número 3 é essa aqui, tá? Aí nós vamos em rotas. Selecionando então a rota. E aqui a gente vai criar, o Paulo vai clicar no Add e vai adicionar uma nova rota, tá? Então, assim, para quem não está acostumado com rede, pode parecer estranho, mas na verdade o que não é remover uma rota, nós estamos adicionando uma rota que fale que o tráfego que vai para a internet vai ser redirecionado para known. Então, quando você redireciona para known, o Paulo vai estar preenchendo aqui para vocês verem, na prática você está proibindo ou está tirando a rota
tá? Para a internet. Então, aqui eu estou dizendo exatamente que eu não vou, que esse tráfego que a princípio iria para qualquer rede fora da minha subrede, ele não deve passar da minha subrede, ou seja, ele vai para nenhum lugar. Só para ilustrar também, a gente tem várias opções aqui. O tráfego pode ir para nome, que é como o Milhão falou, ele bloqueia o tráfego para fora da subnet, ou eu posso mandar esse tráfego para um IP de um virtual appliance, diretamente para a internet ou para uma outra rede dentro do Azure, tá? Só lembrando, no caso do Virtual Appliance, ele vai ser usado sempre que você quiser colocar, por exemplo, um Virtual Appliance de Firewall, um Virtual Appliance de roteador, qualquer coisa nesse sentido. Ok, então vou colocar none aqui, tá? E vou dar um OK. Antes de eu pressionar OK, só vou mostrar para vocês, a gente criou aqui algumas máquinas, uma em cada subnet, e a gente tem então a máquina. Então, a gente tem aqui a máquina 3, a máquina 2 e a máquina 1. Então, a gente está trabalhando na máquina 3, que é a máquina que está na subnet 3. Tá? E uma coisa interessante que vocês vão ver, como eu comentei para vocês, só para efeito do jump call, mas a gente vai perder a conexão com essa máquina, porque a gente vai falar que essa máquina não pode mais se comunicar pela internet. Como a gente está fazendo um remote desktop nela, que nesse caso está passando pela internet, vocês vão ver que ela, em alguns segundos, depois que a gente aplicar a rota, ela deve cair. Então vamos lá. Vou aplicar a rota aqui agora. Vocês estão vendo que ele está aplicando a rota, aplicou. A partir do momento que ele aplicou, a gente tem alguns segundos, tá, até a conexão cair. Por quê? Porque na prática, agora ele está pegando essa rota e passando em todos os switches virtuais que fazem parte da sua rede. Ó, pessoal, como vocês podem ver, a conexão acabou de cair. Tá? Agora, se a gente voltar lá e deletar aquela regra, vocês vão ver que a gente vai conseguir reconectar. Por que isso aconteceu? Porque a máquina virtual não consegue mais sair para a internet. Tá? Para nada. Ela não tem rota. Tá? Então vamos lá, Paulo, deleta a regra. De novo, vai demorar alguns segundos. Tá? A regra foi deletada com sucesso. Agora, se a gente voltar aqui, vocês vão ver que deve restabelecer a conexão em alguns segundos. Tá? É óbvio que a gente tem um refresh do remote desktop, mas assim, deve restabelecer em alguns segundos. Esse mesmo mecanismo pode ser usado para direcionar o tráfego para uma subrede. Então, ao invés de bloquear completamente, a gente poderia simplesmente dizer que o tráfego para uma certa subrede está bloqueado. Tá? Então, retornou aí o remote desktop. Tá? Outro teste legal, Paulo, que a gente pode fazer geralmente também, além do back-end não sair para a internet, o back-end geralmente só deve falar com a camada de middleware de um aplicativo 3 camadas tradicional. Então, uma coisa que a gente poderia fazer também, só mais uma demo simples, a gente tem três subnets. Então, a gente pode proibir o tráfego da terceira para a primeira, partindo-se do princípio que a primeira seria uma DMZ, e na verdade a primeira só poderia falar com a segunda, e a segunda só poderia falar com a terceira. Então esse é outro teste legal que a gente pode fazer. Então a gente vai fazer uma rota, uma regra bem similar à anterior. Aqui eu tenho que informar o prefixo da minha DMZ, então eu vou dizer o seguinte, 172.18.0.0/24, que é a faixa de endereços que está aplicada à minha subnet de DMZ, e a mesma coisa, eu vou dizer que para lá não tem rota. Tá? Então, eu vou fazer isso. E antes de eu dar OK, eu vou mostrar para vocês aqui, então, eu vou colocar um ping aqui para uma máquina que está na DMZ. Então, pode ver que no momento que eu dou o ping aqui, ele está funcionando normalmente, e agora eu vou aplicar a minha rota, a minha regra, que remove essa rota
que bloqueia esse tráfego. Então, na prática, vocês vão ver que dessa vez não vai cair o tráfego de internet, porque a gente não está proibindo a internet, mas o ping vai parar de funcionar. Parou. Então, vocês podem ver que também a gente pode controlar, a gente pode usar isso como uma segunda camada de segurança. Lembrando assim, ninguém está falando aqui que não é para usar Firewall. A gente tem que usar Firewall, mas além do Firewall, a gente também pode controlar o tráfego dessa forma. Bom, vou remover aqui só para a gente deixar do jeito que estava, tá? Vocês vão ver que o tráfego deve voltar ao normal. Removendo a rota aqui, rapidamente. E em alguns segundos esse tráfego deve retornar. Bom, pessoal, esse foi o nosso demo para o Jump Call de User Defined Routing. Eu espero que vocês tenham gostado, e foi só uma maneira simples de mostrar como que uma funcionalidade fácil como essa consegue habilitar vocês de fazerem coisas realmente complexas e terem ambientes realmente grandes e enterprises rodando no Azure. Ok. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal.